Há algo que não se diz, mas se sente. Algo que não se grita, mas pesa no ar como um sussurro silencioso, carregado de emoções reprimidas. É esse amor que não se atreve a se mostrar por completo, mas que vibra com força em cada gesto, em cada olhar esquivo, em cada palavra que não foi dita, mas que ardia para sair. E se você chegou até aqui, é provável que esteja intuindo isso. Este vídeo não é para satisfazer uma curiosidade passageira. É para descobrir o que, no fundo da psique, se manifesta quando um homem ama e não o diz. Vamos desenterrar o invisível, abrir a porta do não dito, usando como base os ensinamentos profundos do grande Carl Jung, um dos pais da psicologia moderna. Ele dedicou sua vida a entender o inconsciente, a alma humana, as máscaras que usamos e o que escondemos atrás delas. E não há nada mais oculto que um amor verdadeiro que ainda não se revelou. Talvez você esteja vendo sinais confusos, comportamentos que não sabe como interpretar, silêncios que parecem demasiado cheios. Talvez ele se afaste quando você mais precisa, ou esteja presente de maneiras que você não entende. Talvez você não saiba se ele te ama, ou se está apenas imaginando coisas. Este vídeo vai te mostrar como identificar esses sinais ocultos, esses gestos que, do ponto de vista junguiano, revelam a verdade mais íntima de um homem, seu afeto profundo e secreto. Quando Jung falava do inconsciente, dizia que não há nada na alma que não tenha uma intenção. Cada ação, mesmo a menor, nasce de um símbolo interno. E o amor, quando não se expressa com palavras, se expressa com símbolos, em um olhar que se prolonga mais do que o normal, em uma proteção constante, em uma presença que nunca te abandona completamente. Talvez ele não tenha te dito. Talvez haja como se não se importasse. Mas se você observar com atenção, e se souber olhar com os olhos da alma, poderá notar que seu silêncio não é indiferença. É medo. É conflito interno. É o arquétipo do guerreiro que ama, mas não sabe se tem permissão para mostrá-lo. Ao longo deste vídeo, vou te mostrar os sinais mais claros, profundos e reais de que um homem te ama muito, em segredo. E não será superficial. Não vou te falar de frases clichês, nem de jogos de atração baratos. Vamos ao mais profundo da psicologia. Vamos olhar a alma humana nua, sem máscaras, sem medos. Você vai aprender a reconhecer o que Jung chamava de projeções do inconsciente. Quando alguém te ama em segredo, começa a projetar sobre você partes de si mesmo que nem ele compreende totalmente. Ele te idealiza, te cuida em silêncio, se incomoda se alguém mais te interessa, mas não pode dizê-lo. Por quê? Porque ainda não integrou sua sombra. Ainda não se reconciliou com suas próprias feridas. E você que está vendo isso, quantas vezes se sentiu confusa, até culpada por não entender esse homem? Quantas vezes quis uma resposta, uma certeza, algo que te dissesse, sim, ele me ama? Talvez esta seja a resposta que você estava esperando. Porque este vídeo não é apenas informação. É um mapa para entender os silêncios que doem, mas que também falam. Vamos tocar fibras emocionais. Vamos destrinchar, pouco a pouco, as razões pelas quais um homem pode amar em segredo. Vamos falar do medo de rejeição, da figura do pai, dos traumas antigos, das feridas que impedem abrir o coração. Porque tudo isso Jung explicou. E hoje você vai compreender como nunca antes. Este é um espaço seguro. Aqui não viemos para julgar nem para te dizer o que fazer. Viemos para te entender, te guiar, te dar ferramentas que te ajudem a interpretar o que você está vivendo desde uma perspectiva terapêutica, compassiva e profundamente humana. E acima de tudo, viemos para que você se conecte consigo mesma, para que sua intuição, essa que nunca falha, seja mais clara do que nunca. Você sabia que, segundo Jung, todo amor verdadeiro nasce de uma conexão inconsciente entre duas almas que se reconhecem mesmo antes de saberem disso? Ele chamou isso de conjunctio,
a união sagrada entre o feminino e o masculino. E embora você não saiba, se esse homem te ama em segredo, provavelmente você já está unida a ele em algum plano invisível. O objetivo deste vídeo é te ajudar a ver essas conexões. Vamos falar de gestos protetores que não se explicam, de ciúmes disfarçados de desinteresse, de olhares longos que ele desvia assim que você percebe. Vamos falar do que não se diz, mas vibra, e ao final deste vídeo, você terá a clareza para saber se esse homem realmente te ama, mesmo que nunca o tenha dito em voz alta. Isso não é astrologia nem magia, é psicologia profunda. É a arte de olhar com a alma o que os olhos não podem ver. E isso é o que Jung nos ensinou, que em cada sombra há uma verdade. Que atrás do silêncio, muitas vezes, há amor. E que nem sempre é necessária uma declaração romântica para que o coração já esteja completamente entregue. Então, respire fundo. O que você está prestes a ver pode te dar respostas que estão há anos trancadas em seu peito. Pode te dar paz, compreensão ou até mesmo cura. Porque quando você entende que alguém te ama, mesmo que não saiba dizê-lo, também pode entender que nem todo amor precisa gritar para ser real. Este é um chamado para olhar com compaixão, para observar além das palavras, para sentir com o coração aberto, mas com os olhos bem treinados. Porque se há algo que vamos fazer neste vídeo, é te ensinar a ler a linguagem do inconsciente masculino. E uma vez que você a veja, não poderá deixar de vê-la. Não se trata apenas de saber se ele te ama. Trata-se de entender por que ele não o diz. O que o impede de se abrir. E se vale a pena esperar ou curar por conta própria. Porque este vídeo também é para você. Para que você descubra o que merece. E se esse homem não pode te dar o que você sonha, pelo menos você saberá que não foi culpa sua, que você amou com a alma e isso já é suficiente. Jung dizia que, quando duas pessoas se encontram verdadeiramente, cada uma se torna o espelho da alma da outra. Talvez você já seja esse espelho para ele, mas ele ainda não sabe. Este vídeo vai te ajudar a compreender se isso que você está sentindo é real e como agir a partir da sua paz interior. Prepare-se. Não será apenas mais um conteúdo. Será uma experiência de transformação emocional, de clareza, de amor próprio e de compreensão profunda. Porque se esse homem te ama muito em segredo, hoje você vai saber. E se não, você vai se descobrir no processo. E por isso, hoje mais do que nunca, se este conteúdo começar a fazer sentido para você, se algo começar a se mover dentro de você, comente desde já na caixa de comentários. Minha intuição merece ser ouvida. Essa será nossa frase sagrada, o sinal de que você está pronta para olhar para dentro. Quando um homem ama em segredo, sua alma luta internamente entre o desejo de se revelar e o temor de ficar exposto. Carl Jung explicava assim: o que você nega, te submete. O que você aceita, te transforma. Um homem que te ama profundamente, mas em segredo, está no meio dessa tensão. Uma parte dele anseia por se mostrar, te abraçar, te cuidar. E outra parte ainda não está pronta para a vulnerabilidade. Por isso, o primeiro sinal real não está no que ele faz de maneira evidente, mas no que ele luta para ocultar. Um sinal claro é a presença constante, mesmo quando não há necessidade. Esse homem está sempre ali, disponível, atento, pendiente dos detalhes que ninguém mais nota. Pode não te dizer que te ama, mas lembra de coisas que são importantes para você. Jung dizia que o inconsciente sempre busca uma forma de se manifestar, e no caso do amor reprimido, ele se manifesta em atos de serviço, em cuidar sem ser chamado, em estar sem ser pedido. Observe quem está quando não há nada a ganhar. Aí costuma estar o amor silencioso. Outro sinal poderoso está nos ciúmes camuflados. Talvez ele não o expresse diretamente, mas se incomoda quando você fala de outro homem, fica na defensiva ou muda sutilmente sua atitude. Jung falava do arquétipo da sombra, aquilo que não reconhecemos em nós mesmos,
mas que vem à tona em momentos de conflito emocional. Se um homem não reconheceu que te ama, você saberá quando vir como ele reage à ideia de te perder. Uma terceira pista está em sua linguagem corporal. Jung dizia que o corpo é o espelho da alma, e quando um homem não pode te dizer que te ama, seu corpo o fará por ele. Ele te olhará por mais tempo do que o necessário, se inclinará para você sem perceber, buscará desculpas para o contato físico, não com intenção sedutora, mas como quem inconscientemente deseja se fundir com você. O corpo sempre revela o que o ego tenta esconder. Um quarto sinal: seu silêncio está carregado. Não é o silêncio de quem não tem nada a dizer. É o silêncio de quem sente tudo e não sabe como expressar. Jung falava do inconsciente coletivo e dizia que muitas vezes repetimos padrões antigos sem saber. Se esse homem guarda silêncio, não é porque não sente, mas porque teme repetir feridas passadas. E esse medo o encerra em um muro que só a compreensão profunda pode derrubar. O quinto sinal é seu impulso de te proteger, mesmo quando não é necessário. Se alguém te trata mal, ele se incomoda. Se algo te afeta, ele quer intervir. Ele não faz isso por obrigação nem por cortesia, mas porque seu coração te sente como sua, embora sua mente ainda não o tenha aceitado. Como dizia Jung, o que mais precisamos está onde menos queremos olhar. Esse impulso protetor nasce da alma, não da mente. Um sexto indicador é sua incomodidade emocional quando você está por perto. Talvez pareça desajeitado, diga coisas fora de lugar, evite o olhar. Não é desinteresse, é ansiedade emocional. Quando alguém nos importa muito, mas ainda não o aceitamos, o sistema nervoso se torna desajeitado. E no caso do homem que ama em segredo, isso se traduz em nervosismo, hesitações e uma estranha mistura entre proximidade e fuga. O sétimo sinal é que ele te confia coisas profundas que não conta a ninguém mais. Jung dizia que a alma reconhece o que precisa curar e que tende a projetar nos outros o que não conseguiu resolver em si mesma. Se ele te conta coisas de sua infância, suas feridas, seus medos mais profundos, não é por acaso. Ele está te abrindo seu mundo interno, talvez sem entender por que com você se sente seguro para fazê-lo. O oitavo sinal: em seus momentos de maior vulnerabilidade, ele te procura. Pode ser que não te diga, preciso de você, mas te liga, te escreve, aparece. Quando está confuso, exausto, quebrado, você é seu refúgio emocional. Ele não o verbaliza, mas sua alma te procura como quem encontra em você a energia que acalma o caos. E esse vínculo não se constrói com palavras, mas com confiança emocional profunda. O nono sinal: ele se afasta, mas nunca vai embora completamente. Pode tentar se distanciar, talvez por medo, por conflito interno ou por não saber como gerenciar o que sente, mas sempre volta. De alguma forma, reaparece, porque quando a alma ama, não se acostuma à ausência. E embora ele não o confesse, há algo em você que o atrai, que o acalma, que o devolve a si mesmo. Agora quero propor um exercício introspectivo, um momento de conexão com você mesma. Feche os olhos, respire fundo e faça a si mesma esta pergunta: o que sinto quando estou perto dele? É paz, ansiedade, confiança ou confusão? A resposta te revelará se esse amor secreto está alinhado com seu bem-estar ou com uma necessidade que ainda não foi curada. Jung dizia que não nos iluminamos imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E no amor, essa escuridão são nossos medos, nossas inseguranças, nossas projeções. Se ele te ama e não o diz, que parte de você está tolerando isso em silêncio? O que você espera que aconteça? Você está esperando ser escolhida por alguém que ainda não se escolheu a si mesmo? Outra reflexão profunda: que tipo de amor você quer para a sua vida?
Um que se esconde entre gestos ambíguos ou um que se pronuncia com certeza e compromisso. Isso não é uma crítica a ele. É uma oportunidade para que você reconheça seus próprios limites emocionais. Porque às vezes, ao esperar um sinal, esquecemos de nos dar o sinal a nós mesmos, que merecemos um amor claro. Vamos além. Pense na última vez que ele esteve ao seu lado. Como ele se comportou? O que disse sua energia, além de suas palavras? Você se sentiu vista, respeitada, valorizada? Ou pelo contrário, se sentiu confusa, diminuída, relegada? Jung dizia que o inconsciente se comunica com símbolos. Que símbolo esse homem representa para você? Um símbolo pode ser um farol, uma sombra, uma tempestade, um fogo, uma caverna. Pense nisso. Que arquétipo vibra em seu interior quando você o visualiza? Esse exercício te ajudará a entender, desde o fundo, o que ele representa em sua jornada emocional. Porque além de saber se ele te ama, o verdadeiro presente é o que você descobre sobre si mesma nesse processo. Às vezes, o amor secreto não nasce apenas da alma do outro, mas também de nossa necessidade de validar nosso valor através do afeto alheio. Você está esperando que te amem para se sentir valiosa? Ou já sabe que seu valor não depende de alguém te escolher em voz alta? Outro exercício terapêutico. Escreva uma carta sem enviar. Escreva o que diria a ele se soubesse que não haveria julgamento, rejeição ou consequências. Deixe sair tudo: seu amor, sua dor, sua dúvida, seu desejo de saber a verdade. E ao final da carta, leia-a em voz alta. Observe como você se sente ao fazer isso. Esse ato te dará uma clareza que você não encontrará na espera. Este vídeo não trata apenas dele. Trata de você. De sua capacidade de ver o invisível, de sentir o profundo, de aceitar o que é, sem deixar de honrar o que você merece. Porque quando você ama alguém em silêncio, ou quando acredita que alguém te ama em silêncio, pode se perder em um labirinto de sinais, ou pode iluminar o caminho com consciência. E por isso, ao chegar a este ponto, quero te convidar a uma dinâmica poderosa se este vídeo ressoou com você. Comente neste momento: minha intuição merece ser ouvida. Essa frase será nosso código, nossa forma de dizer uns aos outros que estamos olhando além do óbvio, que estamos dispostos a curar, a crescer e a viver com clareza emocional. Quando Jung falava do amor, não o tratava como um simples sentimento romântico, mas como uma energia psíquica profundamente transformadora. Ele dizia que o amor autêntico não busca possuir, mas unir o que está dividido. Por isso, quando um homem ama em segredo, está atravessando uma divisão interna entre seu desejo de conexão e seu medo de se expor. Esse tipo de amor é, nas palavras de Jung, uma batalha entre o eu consciente e as forças do inconsciente que ainda não foram integradas. Freud planteava que muitas vezes o amor oculto se origina em mecanismos de defesa inconscientes. Um homem pode amar profundamente, mas mantê-lo oculto por medo de repetir um trauma anterior, uma rejeição, uma traição, uma ferida de infância. Jung foi além e explicou que essa sombra não integrada não gera apenas silêncio, mas também culpa, paralisia e confusão. Por isso, às vezes, o amor mais profundo é o que não pode ser falado. Quando um homem te ama em segredo, é muito provável que ele esteja projetando em você aspectos de sua ânima. Esse arquétipo junguiano representa a imagem interna do feminino na psique masculina. Essa projeção o faz sentir intensamente conectado a você, mas também o torna vulnerável. Porque em você ele não vê apenas uma pessoa, vê também tudo o que ele não curou em relação ao feminino: sua mãe, suas parceiras, suas feridas. Por isso ele foge e fica ao mesmo tempo. Adler, outro grande psicólogo, dizia que as pessoas que reprimem suas emoções afetivas costumam fazê-lo porque sentem que, se entregarem, perdem o controle.
No caso de um homem que ama em segredo, essa luta pelo controle interno é evidente. Ele pode ter sucesso, inteligência, reconhecimento social, mas, quando se trata de expressar o que realmente sente por você, torna-se uma criança perdida. Não porque não te ame, mas porque ainda não sabe como sustentar o amor sem sentir que desmorona. Jung dizia que só se ama de verdade quando se aprende a amar a si mesmo. Então, se ele ainda não expressou o que sente, provavelmente ainda está nesse processo de se amar primeiro. O silêncio nem sempre é falta de amor. Às vezes, é falta de preparação emocional. Amar em segredo não é covardia, é imaturidade emocional não resolvida. E é aí que você deve discernir se espera ou se escolhe a si mesma. Desde a psicologia profunda, um sinal de amor reprimido é a contradição constante. Um dia ele se mostra próximo, no outro, distante. Um dia brinca com você como se fosse a coisa mais importante, no outro parece frio. Isso não é manipulação, é desordem interna. E Jung insistia que, até que o inconsciente se torne consciente, ele continuará dirigindo sua vida e você o chamará de destino. Esse vai-vem emocional é a manifestação viva dessa luta interna. Freud falava da compulsão à repetição. Muitas pessoas amam em segredo porque aprenderam em sua história emocional que amar é perigoso. Talvez tenham crescido em um lar onde o amor era instável ou condicionado. Então, seu inconsciente as leva a repetir esse padrão. Amar em silêncio para não perder, para não sofrer. Mas, nesse intento de se proteger, também se condenam à solidão emocional. Jung defendia a ideia de que a individuação, o processo de nos tornarmos quem realmente somos, implica enfrentar os medos que nos impedem de amar com autenticidade. Então, se você está esperando que esse homem fale, pergunte-se que parte de sua alma ele está tentando proteger. E você? Está disposta a ficar nesse silêncio? Ou a curar em voz alta, mesmo que ele não possa te acompanhar? Há homens que amam desde a alma, mas cujas palavras ainda não foram treinadas para dizer o que sentem. Observe além da linguagem verbal, o olhar sustentado, o gesto desajeitado, a mensagem sem motivo, o interesse genuíno pelo seu bem-estar. São formas de dizer "te amo", quando a boca ainda não aprendeu a pronunciá-lo. Jung diria que a alma sabe antes que a mente. Um dos grandes desafios do amor não declarado é que ele deixa a outra pessoa em um estado constante de incerteza. Essa ambiguidade emocional pode ser viciante, porque o cérebro humano se ativa mais intensamente diante de recompensas intermitentes do que de recompensas constantes. Ou seja, a dúvida engancha. Mas pergunte-se com sinceridade: você está apaixonada por ele? Ou pela ideia de que um dia ele se atreva a te dizer o que você já sabe? Jung dizia que o amor é a ponte entre o consciente e o inconsciente. Quando alguém te ama, mesmo em silêncio, há uma ressonância energética que não pode ser escondida. Mas que você a sinta não significa que deva esperar. Às vezes, o ato mais amoroso que você pode fazer é reconhecer o amor do outro e seguir seu caminho. Se ele te ama e não o diz, o que ele está esperando? Talvez um sinal de que não será rejeitado, talvez uma segurança emocional que você não pode dar, porque ele deve construí-la por si mesmo. Não se torne a terapeuta emocional de ninguém. Você não está aqui para curar o que ele não está disposto a olhar. Você está aqui para ser amada com presença, não com ausências disfarçadas de ternura. Jung falava das sincronicidades, eventos significativos que parecem casuais, mas que têm um profundo sentido. Se esse homem aparece em sua vida uma e outra vez, se o destino parece insistir em cruzá-los, pergunte-se: qual é o aprendizado por trás desse vínculo? O que você está desenvolvendo? Se ele te ama e não o diz, qual é o aprendizado por trás desse vínculo? O que você está desenvolvendo ao estar perto de alguém que te ama e não confessa?
Você está aprendendo a ter paciência ou a estabelecer limites? Se isso ressoa com você, permita-me compartilhar um exercício. Escreva os 5 momentos mais significativos que você viveu com ele. Leia cada um e pergunte-se: em qual deles me senti realmente amada, mesmo que não tenha sido dito? Esse exercício te ajudará a distinguir entre amor real e projeções. Porque às vezes, o que acreditamos ser amor é apenas uma necessidade emocional não resolvida. Ele está te escolhendo ou apenas te sonhando? Você está na vida dele como uma realidade ou como um ideal inatingível? Jung dizia que uma pessoa só pode ver claramente o outro quando deixa de projetar suas próprias fantasias. Se esse homem ainda te ama em segredo, é muito provável que ele esteja te idealizando. E você? Também está idealizando ele? Desde a psicologia de Erich Fromm, amar é um ato de vontade, não apenas de emoção. Ele dizia que o amor não é um sentimento fácil para ninguém, seja qual for seu nível de maturidade. Então, se esse homem não dá um passo claro, talvez ainda não tenha desenvolvido essa vontade. Amar em segredo é sentir, mas não escolher. E você merece ser escolhida. O amor que não se diz, mas se sente, às vezes é mais ruidoso que 1000 palavras. Há olhares que tremem ao te ver, silêncios que se quebram pela intensidade de uma presença e atitudes que revelam mais que qualquer declaração. Jung diria que o inconsciente não pode mentir. Se um homem te ama em segredo, sua energia te contará tudo, mesmo que sua boca permaneça fechada. Existem homens que guardam o amor como se fosse uma joia frágil. Não por covardia, mas porque sua alma ainda não construiu a estrutura emocional necessária para sustentar o que sente. Nesses casos, Jung propunha observar não o que a pessoa diz, mas os símbolos e os atos que surgem do inconsciente. Ele te procura sem motivo aparente, te protege sem que você peça, te observa quando acredita que você não o vê. Uma das manifestações mais profundas do amor reprimido é a contradição. Há dias em que sua presença é quase constante, mensagens, detalhes, interesse, mas em outros, ele desaparece sem explicação. Isso não é porque você não importa, mas porque ele está lidando com suas sombras internas. Talvez ainda não tenha tornado consciente o que significa sentir tanto por alguém como ele sente por você. O amor que não se expressa costuma estar ligado a feridas emocionais não resolvidas. Jung dizia que, até que você torne consciente seu inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Então, se esse homem te ama, mas se afasta, pergunte-se quais aspectos de sua história estão operando na sombra. Que temores herdados de sua infância ou de relações passadas estão interferindo? Os homens que amam em segredo tendem a idealizar profundamente a pessoa que amam. Isso é um mecanismo psíquico de projeção da ânima. Quando você representa para ele uma figura simbólica tão poderosa, a mulher que acalma, que nutre, que ilumina, ele pode se sentir tão sobrecarregado que prefere te observar à distância. Ele ama seu reflexo, mas ainda não se atreve a sustentar sua realidade. Às vezes, amar em silêncio é um ato de sacrifício. Há quem acredite que não é suficiente para a pessoa que ama, e por isso, decide não dizer. Jung nos ensinou que o complexo de inferioridade pode se manifestar disfarçado de admiração. E enquanto você o vê como alguém forte, ele se sente incapaz de te dar o que acredita que você merece. Seu silêncio é seu escudo, mas também sua prisão. Quando um homem reprime seus sentimentos por você, ele pode começar a se mostrar impaciente ou até irritado em sua presença. Não porque não te ame, mas porque está lutando internamente entre o que sente e o que acha que deveria sentir. Essa tensão psíquica, esse conflito entre o dever e o desejo, é um sinal de que o amor está lá, embora acorrentado pelo medo. A incomodidade emocional é outro sinal poderoso. Se quando está perto, ele fica nervoso,
Evita o contato visual prolongado ou muda de assunto quando a conversa se torna íntima. É provável que esteja ocultando o que realmente sente. Jung dizia que as emoções não processadas se somatizam, manifestam-se no corpo, nos gestos. Nos silêncios, muitos homens que amam em segredo se tornam seus melhores amigos. Eles estão lá para te ajudar, te aconselhar, te animar, mas sempre desde uma barreira invisível. Em sua alma, desejam algo mais, mas se convencem de que ser seu amigo é melhor que não te ter de forma alguma. Esse papel de amigo fiel é, às vezes, uma forma de te proteger de si mesmos, de seu medo de te perder, se declararem seus sentimentos. Um dos atos mais reveladores é quando ele se interessa profundamente por sua vida, por suas emoções, por suas conquistas, até mais do que pelas dele. Essa entrega desinteressada, esse entusiasmo genuíno por te ver bem, é uma forma pura de amar. Jung acreditava que a entrega sem expectativas é uma das expressões mais elevadas do amor. Se ele faz isso, mesmo sem dizer, já está demonstrando. Também é comum que um homem que te ama em segredo comece a te refletir. Ele começa a se interessar pelos mesmos livros, pelas frases que você gosta, pelos temas que te apaixonam. Isso não é imitação vazia. É a expressão inconsciente de querer se aproximar mais do seu mundo. Porque quem ama, quer compreender. E quem compreende, quer compartilhar. Às vezes, esse homem aparece cada vez que você precisa, como se pressentisse que você está mal. Jung explicava isso através do conceito de sincronicidade, eventos aparentemente aleatórios que têm um profundo sentido emocional. Que ele esteja lá em seus momentos de caos não é coincidência, é amor manifestando-se desde o invisível. É provável que ele evite falar de relacionamentos, ou que, quando você o faz, mude rapidamente de assunto. Isso se deve ao fato de que o amor não expressado muitas vezes vem acompanhado de uma culpa ou frustração interna. Ele pode se sentir mal por não ter te dito o que sente e, por isso, evita qualquer tema que lhe lembre essa omissão. Outro sinal é que, mesmo sem falar, sua energia te faz sentir protegida. Há homens cuja simples presença gera paz. É como se a alma deles te abraçasse, mesmo à distância. E esse vínculo não nasce do ego, mas da alma. É aí que Jung colocava a verdadeira conexão, nesse espaço profundo onde não é preciso falar para se sentir em casa. Se você está lendo isso e pensando em alguém, não ignore. O inconsciente trabalha com símbolos, e você está aqui por uma razão. O que seu corpo sente quando o vê? Seu coração acelera? Sua intuição grita o nome dele? Escute-a, porque às vezes a alma percebe o que a mente ainda não consegue entender. Jung dizia que cada relação importante nos transforma, mesmo aquelas que nunca se concretizam. Então, se esse homem te ama e você também o sente, mas nada acontece, não pense que foi em vão. Talvez esse vínculo tenha sido o catalisador que você precisava para redescobrir seu valor, sua clareza ou sua capacidade de estabelecer limites. E se ainda tiver dúvidas, faça este pequeno exercício introspectivo. Feche os olhos e pergunte-se com honestidade: eu o quero porque ele me faz sentir vista ou porque realmente o amo? Depois, mude a pergunta: ele me quer porque ele provoca paz ou porque não se sente suficiente para ninguém mais? As respostas, embora doam, te mostrarão o caminho. Que te amem em silêncio não significa que você deva ficar aí. O amor precisa de expressão, não de repressão. O amor precisa de coragem, não apenas de desejo. E, acima de tudo, o amor precisa de duas pessoas dispostas, não apenas uma esperando e outra duvidando. Você não veio a esta vida para mendigar carinho nas sombras. Você veio para ser amada sob a luz do dia. Se este conteúdo está ressoando com você, por favor, deixe nos comentários a frase: mereço um amor que não tenha medo de me escolher. Queremos te ler, saber que você está aí, sentindo, crescendo,
curando. Este canal é seu refúgio e seu espaço de transformação. Quando um homem ama em segredo, muitas vezes sua sombra se torna o filtro através do qual ele te percebe. Jung explicou que a sombra não é apenas o lado escuro da personalidade, mas também aquilo que não nos atrevemos a aceitar em nós mesmos. Se esse homem te ama, mas silencia, pode ser que ele esteja vendo em você tudo o que ainda não reconheceu em si mesmo. Sua vulnerabilidade, sua ternura, seu desejo de ser cuidado. Ele te ama em silêncio porque ainda não fez as pazes com sua própria sensibilidade. Um sinal claro que Jung destacaria é a projeção da ânima. A ânima, na psicologia junguiana, representa a imagem interior que um homem tem do arquétipo feminino. Se ele te ama profundamente sem sequer te dizer, é possível que você encarne, sem saber, esse arquétipo interno. Por isso, ele te admira com uma intensidade que às vezes beira o misticismo. Ele não te vê apenas como uma pessoa, te vê como uma força, como uma presença arquetípica que revela partes de sua alma que ele jamais viu refletidas em alguém. Muitos homens que amam em segredo têm um comportamento contraditório que pode desorientar quem está do outro lado. Um dia, parecem te entregar o universo com seu olhar. No outro, desaparecem. Essa tensão entre proximidade e evasão é um sinal do conflito entre o eu consciente e o inconsciente. Jung nos ensinou que, quando há uma dissonância interna, o comportamento externo também se torna errático. Não é desinteresse, é luta interna entre o desejo e o medo. Quando Jung falava de individuação, referia-se ao processo pelo qual uma pessoa se torna aquilo que está destinada a ser. Se um homem te ama em segredo e você inspira nele esse desejo de superação, de se tornar melhor, de evoluir como ser humano, então você está participando de seu processo de individuação. Talvez ele ainda não saiba, mas sua alma já te escolheu como símbolo de crescimento. E esse vínculo é mais profundo do que qualquer um de vocês pode racionalizar. Outro sinal poderoso é a resistência que ele tem em te ver sofrer. Ele pode não dizer muito, mas seus olhos mostram angústia quando você está mal. Jung afirmava que o verdadeiro amor é aquele que se sente no mais profundo da alma quando o outro está ferido. Não porque ele queira te salvar, mas porque a dor do outro se torna própria. Se ele te ama mesmo sem dizer, cada uma de suas feridas atravessa seu peito, embora seu ego não se atreva a confessar. Uma ensino-chave de Jung é que a alma reconhece antes que a mente. Por isso, se um homem age de forma protetora com você sem perceber, se fica nervoso quando você vai embora ou se celebra suas conquistas com mais alegria do que as dele, aí não há lógica. Há alma. Aí há um sentimento que não precisa de palavras, porque já se transformou em símbolo, em energia, em algo que não pode ser escondido por muito mais tempo. É muito comum que um homem que te ama em segredo tenha sonhos ou pensamentos repetitivos com você. Jung dedicou boa parte de sua obra à interpretação dos sonhos e dizia que eles são mensagens do inconsciente. Se você aparece no mundo onírico dele uma e outra vez, se ele sonha com você ou te lembra em momentos-chave do dia, não é coincidência. É o inconsciente dele gritando o que o consciente ainda não se atreve a reconhecer. E não podemos esquecer a linguagem corporal. Quando esse homem está perto de você, observe suas pupilas, sua postura, suas mãos. Jung dizia que o corpo não sabe mentir. Se ele se inclina para você, se sua respiração muda, se há uma tensão silenciosa cada vez que você se aproxima, não há dúvida. O amor está lá, mesmo que a mente dele ainda não saiba como sustentá-lo. As sinais sutis do corpo são mais honestas que qualquer palavra ensaiada. Quero que você tome um momento e pense. Você já sentiu que ele te olha como se você fosse um mistério que ele quer decifrar, mas que ao mesmo tempo teme descobrir? Isso é a fascinação arquetípica. Não é apenas atração física, é uma atração simbólica, espiritual, profunda. Em você, ele viu algo que conecta com sua ferida mais íntima e com seu anseio mais profundo.
E isso, acredite, não se vê todos os dias. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, se você sente que agora vê com mais clareza o que antes era confuso, deixe isso refletido nos comentários com esta frase: minha intuição não se engana, e agora sei o que sinto. Essa frase será o selo de quem viu este vídeo completo e se permitiu olhar com os olhos da alma. Você não está sozinha. Você está despertando. E este é apenas o começo. Há um momento na vida de todo ser humano em que o silêncio emocional se torna insuportável. É esse ponto em que o que não se diz começa a gritar no corpo, nos sonhos, nas decisões inconscientes. Carl Jung afirmava que o que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. E essa é a tragédia de muitos vínculos, relações que poderiam ser extraordinárias, mas se tornam confusas porque o amor não foi expresso, porque a alma foi silenciada. Jung acreditava que uma das chaves para compreender o amor estava em entender o processo de projeção. Quando projetamos em alguém nosso ideal, nossas feridas ou nossos anseios, não estamos vendo essa pessoa como ela é, mas como somos por dentro. No amor secreto, isso se torna um terreno fértil para fantasias. É possível que o homem que te ama em segredo não te veja como você é, mas como a parte de sua alma que você lhe revela. Você é o espelho dele, embora ele não o diga. Desde a perspectiva de Alfred Adler, cada ser humano desenvolve um estilo de vida baseado em uma profunda necessidade de pertencimento e superioridade. Se um homem te ama em segredo, mas se mantém distante, pode ser porque não se sente suficiente, porque em sua narrativa interna ainda não construiu o valor para acreditar que merece ser amado por você. É um homem que luta contra sua sensação de inferioridade sem entender que o amor não se ganha, se entrega. Freud, embora com uma visão diferente de Jung, dizia que as emoções reprimidas nunca morrem, apenas se escondem e saem mais tarde em formas destrutivas. Quando um amor não se expressa, pode se tornar obsessão, ciúmes, retraimento ou até rejeição. O que parece indiferença muitas vezes é medo. Medo de não ser correspondido. Medo de perder o controle. Medo de se mostrar vulnerável. Mas, onde há medo, costuma haver amor profundo. Viktor Frankl, em sua obra sobre o sentido da vida, ensinou que todo ser humano precisa de algo pelo qual viver. Quando um homem guarda seu amor em segredo, muitas vezes esse amor se torna seu sentido oculto. É seu motor silencioso. Você se torna sua inspiração, embora ele não o diga. E essa é uma das sinais mais claras do amor profundo. Quando alguém melhora sua vida em silêncio por você, te ama mais do que sua voz consegue explicar. Nos análises da conduta humana, Jung destacou que a conexão entre a ânima e o ânimos é uma dança interna que define nossas relações. Se um homem te ama desde seu inconsciente, é porque você representa para ele essa parte feminina que ele precisa integrar. Não é apenas atração, é uma conexão simbólica. Você é parte de seu destino psíquico. Seu encontro com você não foi casual, mas profundamente arquetípico. Fromm, em seu livro O Arte de Amar, explicou que o amor não é um sentimento passageiro, mas um ato de vontade, um compromisso com o crescimento do outro. Se um homem que te ama em segredo te ajuda sem pedir nada, se te cuida mesmo não estando contigo, se preocupa com seu bem-estar mais do que com seu ego, então ele está amando como um verdadeiro alquimista emocional, transformando seu desejo em serviço. Jung falava do símbolo vivo, aquilo que surge do inconsciente para trazer transformação. Se você aparece nos pensamentos desse homem constantemente, se ele sonha com você, se encontra em você sinais repetitivas, é porque você se tornou seu símbolo vivo. Não porque você o escolha, mas porque você o desperta. Você é seu catalisador. E isso é mais forte que qualquer declaração verbal. Muitos homens não expressam o que sentem porque cresceram com mandatos que lhes proibiram o contato com seu mundo emocional. Freud explicava que a repressão começa na infância. E Jung expandiu essa ideia mostrando que o inconsciente coletivo molda nossas máscaras. Se ele te ama e silencia, não é porque não sente. É porque sua máscara, sua persona social, ainda não lhe permite romper esse molde. Um conceito importante é o de sincronicidade. Jung,
o definiu como a conexão significativa entre eventos sem relação causal aparente. Se há sinais que te unem a esse homem sem razão lógica, se há coincidências que se repetem, momentos que os aproximam sem planejamento prévio, isso é sincronicidade. A alma está tentando unir o que a mente ainda não entende. Preste atenção às pequenas coisas. Nelas há grandes verdades. O processo de individuação, segundo Jung, não pode ser completado se não enfrentarmos a dor. Se esse homem que te ama mudou, se começou a enfrentar seu passado, se iniciou processos de cura pessoal desde que te conhece, aí está a prova mais clara. Você não apenas lhe agrada, você o está curando. Você é uma presença que o leva a confrontar sua sombra e a buscar sua verdade. O amor que não se expressa se torna um peso. Mas o que se expressa desde a consciência se transforma em liberdade. Se ele te ama, chegará um momento em que sua alma não suportará mais o silêncio. Jung dizia que o inconsciente busca a autorrealização. E essa autorrealização muitas vezes passa por confessar o amor, por tomar o risco, por dar esse salto sem rede. Te convido agora a fazer um exercício terapêutico inspirado em Jung. Feche os olhos e lembre-se dessa pessoa que você acredita que te ama em segredo. O que ela te faz sentir? Que parte de você se ativa quando você pensa nela? Sua ferida ou sua esperança? Anote essas emoções. Não que. Apenas observe. Esse é o linguagem da alma. Outra chave é o olhar. Jung dizia que a alma se revela através dos olhos. Se esse homem te olha como se sua existência o comovesse, se seu olhar se detém em você como se encontrasse respostas em ti, então aí há amor. Amor silencioso, sim, mas tão real quanto o universo. Em alguns casos, a repressão do amor é uma herança intergeracional. Psicólogos sistêmicos como Bert Hellinger mostraram que muitas pessoas carregam lealdades inconscientes com seus pais ou avós. Se ele não te ama livremente, pode ser que esteja seguindo um padrão invisível. Por isso, é importante olhar além da superfície. Também é importante falar das feridas. Jung dizia que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Se esse homem se afastou de você sem razão aparente, é possível que seu toque seja uma ferida que ele ainda não curou. E por isso ele foge. Mas não é por falta de amor, é por excesso de dor. Muitos homens que amam em segredo se tornam guardiões silenciosos. Aparecem quando você precisa. Te mandam uma mensagem quando pressentem sua tristeza. Estão atentos às suas conquistas. Não o dizem, mas sua presença é sua forma de dizer. Estou aqui, mesmo que não saiba como te amar completamente. E você? Está disposta a reconhecer esse amor? Pode ver além das palavras? Pode sentir além das ações? Jung diria que a intuição é a voz da alma. Escute-a, ela já sabe o que sua mente ainda está tentando raciocinar. E para fechar esta parte, te convido a comentar a seguinte frase se este conteúdo tocou seu coração. A alma reconhece antes que a mente. Se você chegou até aqui, essa frase será o selo de sua consciência desperta. Escreva a frase nos comentários e deixe que os outros saibam que você também começou a ver com a alma. Às vezes, a alma de um homem não encontra palavras, mas sim gestos que gritam verdades. Carl Jung ensinava que o essencial de uma pessoa não se vê no que ela diz, mas no que ela projeta, no que emana sem perceber. E quando um homem ama em silêncio, você verá mais em como seus olhos se iluminam do que em suas declarações. Porque há coisas que não podem ser escondidas, mesmo que ele tente. A maioria dos homens foi educada para se desconectar de suas emoções, para sobreviver em uma sociedade que associa sensibilidade com fraqueza. Mas Jung nos mostrou que, quanto mais reprimimos uma emoção, mais força ela ganha no inconsciente. Por isso, o amor que silencia não morre, apenas se transforma em atos, em detalhes, em silêncios longos que dizem mais que qualquer poema. Quando um homem te observa com admiração, mesmo quando você não o vê, você está diante de um sinal sutil, mas contundente. A admiração é a ponte mais pura para o amor. E Jung nos advertia que aquilo que admiramos profundamente está conectado com o que desejamos integrar.
Se você representa sua harmonia, sua força, sua paz, sua autenticidade, ele não te ama apenas pelo desejo, te ama pela sua evolução. No fundo do amor secreto vive um paradoxo, porque quanto mais ele te ama em silêncio, mais difícil é para ele se aproximar. Por quê? Porque ele teme perder a imagem perfeita que construiu de você em sua psique. Jung foi claro nisso. O idealizado é intocável, e o intocável paralisa. Por isso, muitos amores profundos não nascem, não porque não existam, mas porque foram colocados em um pedestal alto demais. Há homens que te amarão de longe, não por covardia, mas por respeito, porque entendem que ainda não podem te oferecer tudo o que você merece. Desde a perspectiva junguiana, isso é sinal de uma alma em construção. Um homem que te ama em segredo pode estar em plena individuação, o processo que Jung descreve como a conquista da totalidade. E você faz parte dessa jornada. Quando um homem lembra detalhes seus que você mesma esqueceu, isso é amor inconsciente. Significa que ele esteve emocionalmente presente em suas palavras, que te escuta com a alma. E segundo Jung, o que se grava no inconsciente tem um valor simbólico, não superficial. Você já é parte de sua estrutura interna. Embora ele não o diga, você está dentro dele. A forma como um homem muda seu comportamento apenas para estar perto de você, mesmo sem verbalizar, é uma confissão. Se ele melhora, se esforça, se torna mais consciente de si mesmo desde que te conhece, é porque você é seu impulso vital. Em palavras junguianas, você ativou sua ânima, a imagem interna do feminino que guia o homem à sua plenitude. Há momentos em que a energia dele te procura antes que seu corpo. Ele te liga exatamente quando você pensava nele. Te escreve em dias em que você estava triste. Jung chamava isso de sincronicidade. O universo responde ao chamado da alma. E se você sente essa conexão constante, é porque esse amor, embora calado, tem raízes profundas. Alguns homens não dizem te amo, mas te cuidam como se você fosse seu lar. Jung explicava que o amor é uma manifestação do processo de individuação, e cuidar é uma expressão do self, o centro do ser. Se ele te protege, te defende, quer te ver feliz mesmo não estando contigo, você está diante de um amor autêntico, silencioso e poderoso. Quando ele te escolhe mesmo em sua imaginação, quando sonha com você, quando te coloca em seus planos sem que você peça, é porque você ultrapassou suas defesas. Você já não é uma opção entre muitas, você é uma constante. Jung afirmava que o inconsciente nunca mente. E se você aparece nos sonhos dele, em seus desejos, em sua arte, aí está a verdade. O homem que te ama em segredo pode parecer desconectado na superfície, mas sua alma arde. Não é indiferença, é contenção. E a contenção é uma forma de amor quando a alma ainda não sabe como ser livre. Às vezes, o coração é mais sábio que a mente e prefere esperar antes de arruinar algo que considera sagrado. Desde o enfoque de Jung, o não dito se aloja na sombra. E se você representa o que ele mais anseia, e ao mesmo tempo, mais teme, pode ser que ele te tenha colocado nessa zona interna que ele ainda não terminou de integrar. Isso não significa ausência de amor, mas presença de conflito. E em todo conflito emocional, há uma semente de verdade que precisa ser olhada. Muitos amores não se confessam por medo da ferida. O homem que te ama em segredo provavelmente já sofreu. E como diria Jung, as feridas não curadas se projetam. Talvez ele te afaste para não ser abandonado novamente. Talvez duvide de você porque não resolveu seu passado. Mas se ele continua aí pendiente de você, mesmo com medo, esse é o amor lutando para sair. Um sinal poderoso é quando ele deseja o melhor para você, mesmo que isso signifique te perder. Desde a filosofia junguiana, o verdadeiro amor não é posse, mas libertação. Se ele te impulsiona a ser você mesma, a crescer, se aplaude seus triunfos sem egoísmo, esse homem não apenas te ama, ele te honra. E isso vale mais que 1000 palavras. A intuição feminina é uma aliada. Jung acreditava na sabedoria intuitiva da ânima. Se algo em você sabe que ele te ama, se há sinais sutis que seu coração capta, não os ignore.
A intuição é a voz da alma falando sem filtros. E no amor, às vezes, a alma vê primeiro o que os olhos ainda não compreendem. Quando esse homem permanece leal a você emocionalmente, mesmo havendo distância física, mesmo que outras pessoas tentem ocupar seu lugar e ele não permita, você está diante de um amor silencioso, mas indestrutível. Ele não precisa de promessas, porque já se sente comprometido com você desde o mais profundo de seu ser. E se ele te acompanha em seus piores dias, sem esperar reconhecimento, se fica quando todos vão embora, se te sustenta sem julgamento, esse homem não apenas te ama, ele decidiu amar sua sombra também. Jung diria que amar a sombra do outro é a forma mais elevada de amor. É vê-lo quebrado e continuar abraçando-o. Outro sinal junguiano é quando o amor emerge nos silêncios. Se ele não se incomoda com seu silêncio, se o compartilha com você, se no não dito há uma conexão inexplicável, isso é amor da alma. Porque a alma não precisa falar para ser entendida, só precisa ser compartilhada. Alguns homens te amarão com o olhar, porque ainda não encontram as palavras, outros com ações pequenas, outros com sacrifícios que você não vê. Jung dizia que a verdadeira transformação não ocorre com grandes gestos, mas com pequenas decisões que nascem do inconsciente. E cada vez que esse homem escolhe te ajudar sem dizer, ele está te escolhendo. Se você sentiu que há um homem que te ama, mas não o diz, agora você sabe que seu silêncio também é uma linguagem. Uma que precisa ser lida com o coração. Jung nos ensinou que o essencial ocorre no mundo invisível. E o invisível, quando se ama, se torna eterno. Há silêncios que não doem, mas abraçam. E quando um homem te ama em segredo, seu silêncio não é ausência, é contenção. É uma batalha entre o medo e o desejo, entre o que ele sente profundamente e o que ainda não sabe como expressar. Mas, se você se tornou seu pensamento constante, se o mundo dele gira suavemente ao redor do seu sem invadi-lo, esse amor está mais vivo do que você imagina. O verdadeiro amor nem sempre entra gritando. Às vezes, chega na forma de cuidado invisível, de olhares que esperam, de mensagens que nunca são enviadas, mas que são escritas 1000 vezes na mente. Jung acreditava que o inconsciente é o verdadeiro cenário da alma. E quando um homem te ama em silêncio, sua alma já te escolheu, embora suas palavras ainda não o digam. Uma das sinais mais poderosas é quando esse homem, sem que você saiba, toma decisões que te levam em conta. Muda hábitos, melhora sua vida, reflete sobre si mesmo. Tudo porque você existe. Porque ele te transformou em um ponto de referência em seu caminho. E embora nunca o diga, ele está te agradecendo com ações o impacto que você teve em sua vida. Quando alguém te ama em segredo, está vivendo um processo de transformação interior. Porque o amor verdadeiro confronta. Traz à tona suas inseguranças, suas feridas não curadas, seus medos mais profundos. Jung dizia que o amor é a grande revelação da sombra. E esse homem, ao te amar, está descobrindo partes de si mesmo que nem ele conhecia. Muitas vezes, a alma reconhece antes que a mente. E se há algo em você que sente que ele te ama, se seu coração vibra quando o vê, se há uma paz inexplicável ao estar perto, não ignore. A alma não se engana quando se conecta desde a profundidade. O que Jung chamou de sincronicidade é exatamente isso. O cruzamento perfeito entre dois destinos que já se conheciam antes de se encontrarem. Esse homem que te ama em segredo talvez não esteja pronto para confessar. Mas ele o demonstra quando respeita seus tempos, quando não te pressiona, quando não busca se impor. Porque o amor que silencia, quando é real, também é um ato de humildade. E esse tipo de amor é um dos mais puros que existem. Não busca aplausos, só quer te ver feliz. Neste ponto do vídeo, quero que você se olhe com mais ternura. Se alguma vez você duvidou de merecer um amor profundo, esta é sua confirmação. Você merece. E não só isso, você já o tem. Talvez ainda não na forma de uma relação, mas sim na forma de uma energia que vibra ao seu redor. Às vezes, os melhores amores começam em silêncio, mas terminam curando ruidosamente. Te convido a refletir. Quem esteve sempre aí em sua vida, mesmo que você nunca o tenha visto com clareza? Que gesto,
Que detalhe! Que presença constante poderia estar revelando algo que ainda não foi dito. Jung dizia que o que negamos nos submete, e o que aceitamos nos transforma. Talvez seja o momento de ver o que sua alma sempre soube. Agora é sua vez. Se este vídeo ressoou com você, se te fez sentir vista, compreendida, acompanhada, deixe isso claro nos comentários. Escreva com força e convicção: eu reconheço o amor verdadeiro, mesmo em silêncio. Essa será nossa sinal de que você esteve aqui, de que esta mensagem foi para você e de que você está pronta para receber o amor que já te rodeia. E agora, chegamos à parte mais especial desta jornada, uma história que leva à filosofia de Carl Jung, da teoria à vida mesma. Porque através das histórias, podemos nos ver refletidos. Acompanhe-me nesta história épica que te mostrará, com alma, com emoções e com verdade, o que acontece quando um homem ama em silêncio, e o faz desde o mais profundo de seu ser. Havia algo estranho na forma como Gabriel olhava para Clara. Não era desejo, não era admiração, nem mesmo amizade convencional. Era um silêncio profundo, um respeito invisível, uma devoção que parecia viver nas sombras. Clara percebia, sentia na pele, como se um segundo par de olhos a cuidasse desde outra dimensão. Ele nunca dizia, mas sua alma falava mais alto que qualquer palavra. Gabriel vivia em uma pequena casa de madeira, no bairro El Retiro, em Bogotá, bem na borda do parque. Sua casa estava coberta de livros empoeirados, paredes cor de mostarda e uma janela de onde se podia ver a chuva cair, como se o mundo chorasse em câmera lenta. Clara passava por ali às vezes, caminhando com suas botas pretas, seu guarda-chuva grená, sem saber que do outro lado daquele vidro, uma alma a observava com o amor mais puro que se pode sentir sem tocar. Ele a conheceu em um café na Carreira 7ª, um desses lugares com paredes cheias de quadros, sem assinatura e mesinhas de madeira que rangem quando se apoia aos cotovelos. Ela pediu um chá de gengibre com mel. Ele apenas a olhou de longe, com um livro de Jung aberto nas mãos, mas sem realmente lê-lo. Desde aquele dia não foi mais o mesmo. Foi como se uma parte de seu inconsciente tivesse despertado, como se sua sombra tivesse sussurrado: aí está a que vai te confrontar. Clara era psicóloga, irônico talvez, mas também profundamente emocional. Sua risada era suave, daquelas que não chamam a atenção, mas que quem ouve não esquece. Ela se movia como se o tempo não a apressasse. E sem saber, era o centro gravitacional do mundo de Gabriel. Mas ele não falava. Observava, cuidava, pensava e, acima de tudo, sentia. Amava desde a sombra, como Jung dizia que amam aquelas almas que ainda não se atreveram a olhar sua verdade de frente. Havia algo nela que o confrontava com tudo o que ele havia reprimido. Ele a queria com uma intensidade que doía no peito, mas não se sentia digno desse amor. Carregava uma história familiar difícil, um pai ausente e uma mãe excessivamente crítica. Jung havia escrito com clareza: aquilo de que não somos conscientes nos governa desde a sombra. E Gabriel sabia disso. Ele não falava por medo, por trauma, por ferida, mas seu coração ardia. Cada vez que havia, algo dentro dele desejava avançar. Mas uma força inconsciente o retinha. Era como estar preso em um sonho, onde você vê quem ama e não consegue se mover. Nesse silêncio, ele construiu um mundo paralelo. Escrevia cartas que nunca entregava. Desenhava a silhueta dela no caderno que sempre carregava na mochila e anotava frases que lembravam-na. Era um amor secreto, mas também era um campo fértil para a transformação interior. Um dia de outono, com o céu coberto de nuvens cinzas e a brisa fria batendo nas janelas, Clara entrou em sua vida de forma mais direta. Ela o reconheceu em uma livraria, aproximou-se e sorriu com aquela ternura que o desarmava por dentro. "Você não é o que está sempre no café da 7ª?" perguntou. Gabriel, com a garganta fechada, mal conseguiu assentir. Ela não sabia, mas com aquela frase, acabava de empurrar o primeiro tijolo do muro que ele havia construído. Começaram a falar de livros, depois de sonhos, depois de seus medos. Clara tinha uma mente aberta e um coração ainda maior.
Gabriel, por outro lado, era introspectivo, cauteloso, profundamente sensível. Mas o que não dizia, transmitia. Às vezes, depois de uma conversa, ele chegava em casa e chorava sem saber por quê. Era sua alma liberando peso. Era seu inconsciente sentindo-se, finalmente, seguro. Ela perguntou uma vez o que ele pensava do amor. Ele não respondeu, apenas citou Jung. Onde o amor reina, não há vontade de poder. E onde o poder predomina, falta o amor. Um é a sombra do outro. Clara o olhou em silêncio. Sentiu que aquela frase vinha de muito dentro. E embora não a entendesse completamente, algo lhe disse que aquele homem sentia mais do que demonstrava. Foi então que seu olhar para ele mudou. Os meses passaram, e embora Gabriel nunca tenha confessado seu amor, Clara começou a percebê-lo. Na forma como ele a escutava sem interromper, como lhe trazia um livro sem motivo aparente, como sabia o que ela sentia sem que ela dissesse. Era um amor silencioso, mas não ausente. Era tão profundo que parecia sagrado. Era o tipo de amor que Jung definiria como uma ponte entre o inconsciente coletivo e a alma individual. Uma noite, Clara o convidou para uma caminhada pelo bairro Usaquén. O céu estava claro e as luzes quentes dos lampiões criavam sombras dançantes sobre as pedras. Ele ia em silêncio, como sempre. Mas por dentro, sentia que estava caminhando ao lado de seu destino. Ela pegou sua mão. Foi um gesto suave, mas para Gabriel, foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. Aquela noite não teve confissões, não teve beijos. Apenas um silêncio compartilhado que disse tudo. Ao chegar em casa, Gabriel escreveu: Hoje, minha sombra deixou de se esconder. E dormiu pela primeira vez em anos, sem ansiedade. O amor não precisa gritar para ser real. Às vezes, só precisa ser sustentado com a alma. Essa foi a noite em que Gabriel entendeu que não se tratava de declará-lo, mas de vivê-lo. Porque o amor, quando é real, não pede permissão. Simplesmente existe. E desde aquele momento, ele começou a curar. Não porque Clara o amasse de volta, mas porque finalmente ele se amava o suficiente para se permitir sentir. Gabriel não é apenas um personagem, é um espelho. E como espelho, reflete os silêncios que todos nós alguma vez habitamos. Sua história nos convida a olhar para dentro, exatamente onde mais nos custa. Quantas vezes amamos em silêncio, não porque não quiséssemos falar, mas porque uma parte de nós acreditava que não merecia ser ouvida. Desde a perspectiva junguiana, Gabriel encarna uma relação inconsciente com sua sombra. Jung dizia que o que negamos em nós mesmos não desaparece, mas se manifesta de formas encobertas, muitas vezes em nossas relações mais significativas. Em Gabriel, o amor reprimido não é uma fraqueza, é um sintoma de uma estrutura interna não integrada. Medo de rejeição, medo de abandono, medo de ser visto como ele é. Clara representa mais que uma figura externa. Ela é a ânima, que desperta o inconsciente de Gabriel. Na psicologia junguiana, a ânima é a representação do princípio feminino na alma do homem. Não é apenas o objeto do amor, mas a faísca que impulsiona o processo de individuação. Ela o confronta, não com críticas, mas com presença, com ternura, com um espelho emocional. Quando Gabriel não fala, não é porque não tem palavras, é porque teme que sua verdade não seja digna de ser compartilhada. Isso é uma ferida profunda do menino interior, marcada muitas vezes por figuras parentais que negaram seu valor emocional. Jung enfatizava que, até que tornemos consciente o inconsciente, ele dirigirá nossa vida e nós o chamaremos de destino. Gabriel vivia isso diariamente, sem saber. Cada carta que não entrega, cada frase que anota sem compartilhar, é uma expressão simbólica de um arquétipo ativo, o amante ferido. E não por desamor, mas pela impossibilidade de se mostrar vulnerável sem se sentir em perigo. Em nossa cultura, especialmente entre os homens, isso é comum. Ensina-se a reprimir, não a sentir. A agir, não a expressar. Quando Clara toma sua mão, não é apenas um gesto físico, é um ato de validação emocional.
Ela lhe diz, sem palavras: posso ver sua alma e ela não me assusta. Esse instante permite que Gabriel toque uma verdade que evitou toda a sua vida. Sua ferida não o torna menos digno de amor. De fato, é sua ferida que, ao se integrar, o torna profundamente humano. O ato de amar em silêncio, como Gabriel fazia, não é necessariamente negativo. Pode ser uma fase da alma, o sayas. Mas quando se torna um padrão que impede o crescimento emocional, vira uma prisão. Jung falava da individuação como o processo de se tornar quem se é. Amar também deve fazer parte desse processo, não para possuir, mas para expandir a alma. No caso de Gabriel, sua transformação começa quando ele deixa de fugir. Ele não precisa que Clara o ame para curar. O que ele precisava era se atrever a sentir, a reconhecer o que havia dentro de si sem julgá-lo. Essa é uma lição vital. O amor que não se expressa pode curar quando é honrado, quando é reconhecido e integrado como parte de nosso caminho. E você, já amou em silêncio? Já se sentiu indigno de confessar o que sua alma grita? Jung nos diria que não se trata de forçar a mudança externa, mas de permitir a mudança interna. Que o maior ato de amor nem sempre é para o outro, mas para a parte de você que negou por medo. Aquela que precisa ser abraçada antes de ser compartilhada. O fato de Gabriel começar a dormir sem ansiedade após tomar consciência é profundamente terapêutico. O corpo descansa quando a alma se sente segura. E a segurança nem sempre vem de fora. Às vezes, é o resultado de nos escutarmos pela primeira vez com verdadeira compaixão. O medo de Gabriel também é existencial. O medo de ser vulnerabilizado. Mas como Jung escreveu, só aquilo que se enfrenta pode ser transformado. Quando Gabriel vê Clara como alguém que não ameaça, mas ilumina, aí começa a alquimia da alma. E isso é aplicável a todos nós. A história de Gabriel tem valor porque não é heróica no sentido tradicional. Não há grandes façanhas nem confissões épicas. O heróico aqui é interno. É ter a coragem de sentir, de não fugir, de ficar consigo mesmo nos momentos em que tudo dói. E isso, em terapia, é um dos atos mais poderosos de transformação. E você? Que parte de você está amando em segredo? Que emoções você vem adiando há tempo? Você já se perguntou se esse silêncio que habita em você não é, na verdade, um convite ao despertar? As emoções negadas não desaparecem. Elas se transformam em ansiedade, em insônia, em tristeza crônica. E isso pode mudar quando você começa a se olhar com outros olhos. Um dos maiores aportes de Jung foi nos mostrar que a alma tem seu próprio linguagem, que os sintomas são mensagens. Gabriel sentiu ansiedade porque estava reprimindo uma verdade emocional. Clara foi o gatilho, mas a solução não foi ela. Foi o que ele decidiu fazer com o que sentia. A lição central aqui é simples, mas profunda. Você não precisa que o outro te ame para começar a curar. Você precisa reconhecer esse amor, integrá-lo, respeitá-lo e decidir que isso também tem valor. Assim, quando chegar o momento de amar para fora, não será desde a necessidade, mas desde a abundância. O amor que Gabriel sente também é uma oportunidade para conhecer seu eu autêntico. E isso é exatamente o que Jung propunha com o processo de individuação. Conhecer-se a si mesmo através das relações, dos símbolos, dos sonhos, dos arquétipos. Tudo faz sentido quando deixamos de olhar para fora e começamos a olhar para dentro. Agora quero que você, que está vendo este vídeo, tome um momento para respirar. E se faça esta pergunta: estou reprimindo uma verdade emocional? Se a resposta for sim, te convido a escrevê-la. Não para compartilhar, mas para começar a liberá-la. A escrita terapêutica é uma ferramenta poderosa. Imagine agora que você é Gabriel e que tem diante de você uma folha em branco. O que você diria a essa pessoa que ama em segredo? O que diria a esse medo que te impede de falar? E o que diria à sua alma que só pede para ser ouvida? Escreva. Desabafe. Deixe suas emoções se tornarem palavras. É aí que a mudança começa. Agora, para conectar com esse processo de transformação, deixe-me fazer uma proposta.
Se este vídeo tocou sua alma, deixe nos comentários a frase: "Hoje me permito sentir sem medo". Escrevê-la não é apenas um gesto simbólico, é uma afirmação terapêutica, um compromisso com você mesmo. Assim saberemos que você chegou até aqui e que está caminhando seu processo conosco. E se a razão pela qual te custa identificar o amor não é porque ele não existe, mas porque você está buscando sinais onde deveria haver emoções? Você já se perguntou se está vendo o mundo desde uma ferida, em vez de uma janela aberta para a alma? Será que alguém já te ama, mas você, cego pela costume do rejeição, não consegue percebê-lo? Carl Jung afirmava que aquilo a que resistimos persiste, e que a alma humana cresce nos espaços onde antes só havia sombra. Então, quantas vezes o amor esteve diante de você, em silêncio, esperando que você estivesse preparado para recebê-lo? Quão disponível você está emocionalmente para reconhecer o amor sutil, profundo e verdadeiro que alguém te oferece sem palavras? Agora pense, por que você precisaria que alguém te dissesse que te ama, se ele já o demonstra em cada ação, em cada olhar, em cada cuidado? Será que confundimos amor com grandiloquência quando o amor real é muitas vezes simples, discreto e silencioso? E se o fato de esse homem não se atrever a confessar o que sente não for covardia, mas proteção? Você já se perguntou se esse silêncio é na verdade respeito? Um desejo de não te invadir, de não te condicionar, de não te pressionar? Quanto você consegue ver além do evidente? Jung nos ensinou que o inconsciente se projeta constantemente em nossas relações. Então, pergunte-se: você está atraindo homens que amam em segredo porque, no fundo, você também teme amar em voz alta? Você está vendo refletido neles seu próprio medo de ser vulnerável? Você notou como sua energia muda quando pensa que alguém poderia estar apaixonado por você, mesmo sem nunca ter dito? E o que isso diz sobre sua necessidade interna de ser amada? É uma carência ou uma busca legítima por conexão emocional? O que aconteceria se, em vez de esperar declarações, você começasse a observar os atos? O que aconteceria se visse o amor como uma vibração contínua, além das palavras? E se começasse a falar a linguagem da alma, a empatia, o silêncio compartilhado, a presença que não exige nada? Você conseguiria identificar hoje, neste exato momento, uma pessoa que talvez te ame muito em segredo? Você seria capaz de honrar esse amor, mesmo que ele nunca seja confessado? Como mudaria sua forma de ver as relações se entendesse que o mais profundo do amor às vezes não se diz, mas se habita? E agora, depois de todo esse percurso, quero te deixar com uma pergunta que só você pode responder. Você prefere uma vida de certezas vazias ou de silêncios que contêm verdades? A escolha é sua. O importante é que o que você escolher te faça crescer, curar, evoluir. Este vídeo não foi um guia definitivo, foi um espelho. Um reflexo da alma humana, do desejo de amar e ser amado, do anseio de nos entendermos melhor e de parar de correr atrás de respostas quando, na verdade, o que precisamos é nos deter para sentir. Se este conteúdo tocou seu coração, se você sente que despertou uma reflexão importante em você, deixe nos comentários a frase: "Estou pronto para reconhecer o amor que já vibra em minha vida". Essa frase será o símbolo de que você está neste caminho conosco, que você não apenas consome conteúdo, mas o usa para se transformar. Obrigado por ficar até o final. Obrigado por sentir conosco, por abrir sua alma, por se atrever a olhar o invisível. Te lembramos que isso não termina aqui, porque se este vídeo te trouxe algo valioso, te convidamos a se inscrever e continuar explorando seu mundo interior conosco. Lembre-se, este canal é seu espaço seguro para sentir, refletir e crescer. E se quiser continuar aprofundando, você tem um encontro conosco no próximo vídeo.